Capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém, com suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e o rei perguntou: qual é a sua idade? Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós, Senhor, e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo:
Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. Eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure. José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou: